Olá, programa Primeiro Foco entrando no ar. E hoje eu tenho um convidado lá dos Estados Unidos, Fernando Carvalho, logo depois da nossa vinheta. Fernando, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu ainda Você, receber esse assim como convite. eu, é de uma geração nerd dos anos 80 e um pouquinho dos anos 90 também, né? Como que foi para você, de uma hora para outra, mudar para os Estados Unidos, na área que foi filmado o filme Os Goonies, e está conhecendo aqueles locais pela primeira vez? Olha, tu falou da área que foi feito os Goonies, né? Mas na real, quando a gente mora aqui nos Estados Unidos, acaba sendo diferente a questão de como tu começa a assistir os filmes agora. Porque, como a maioria dos filmes que a gente assiste é tudo Hollywood, tudo Estados Unidos e tal, então agora morando aqui, eu tô onde é filmado muitos outros filmes, não só os Goonies, né? Claro que os Goonies foi a cereja no bolo, né? Mas assim, foi incrível. Tanto é que a minha primeira viagem que eu fiz aqui antes de mudar, eu fiz questão de passar por Astoria, né? Onde se passa o filme dos Goonies, e entender um pouquinho mais da história, né? Inclusive, eu comecei a aprender, porque não só em Astoria, mas aqui na região de Portland, muitos filmes foram gravados aqui, feitos aqui na região, e aí eu agora entendo como funciona a edição de alguns vídeos, onde o que tu tá vendo na tela às vezes não reflete nada com a realidade do que realmente é o local onde foi feito a gravação do vídeo, né? Por exemplo, os Goonies mesmo, muitas cenas são em Astoria, só que várias outras cenas durante o filme, que no filme, teoricamente, né, na nossa visão, só assistindo o filme, a gente acha que é tudo pertinho, é uma coisa do lado da outra, eles estão indo de bicicleta de um lugar para o outro, só que são lugares, assim, completamente distantes um do outro, sabe? Daí tu vê assim, mas calma isso, daí não é possível. Esse lugar onde tem essa cena não tem nada a ver aonde a cena anterior, onde eles acabaram de sair da cena anterior, sabe? E tem vários filmes aqui em Portland também, é muito divertido assistir isso, porque como hoje eu conheço a cidade, sabe? Tem alguns filmes que eu olho assim, eu vejo, não faz sentido, ele acabou de sair dessa praça, ele correu um pouquinho e ele já tá do outro lado da cidade, sabe? Então essas coisas são muito interessantes, assim, morando aqui onde se produz bastante filme, né? Fernando, os americanos também têm essa nostalgia referente a esses filmes clássicos? Muito. Os anos 80 nunca tiveram tão em alta hoje. Assim. E até assim. Outros anos, assim, sabe? Porque nós somos dos anos 80, né? Mas, claro, tem a geração dos anos 70, dos anos 60, mas, assim, anos 90, eu acho que tá sendo uma geração, assim, que tá tendo muito. Assim, os spotlights estão tudo focando pros anos 80, porque foi uma era muito interessante, assim, de muita. Os Estados Unidos inteiro foi assim uma explosão econômica nos anos 80, sabe? Então, por isso que muitas coisas nos anos 80 são incríveis, né? Tipo, a questão de tecnologia, assim, em todas as áreas, né? Videogame foi quando teve a explosão dos videogames, equipamentos de som, tanto é que eu coleciono alguns equipamentos dos anos 80 ou 90 de som, então, sabe, videocassete, todas essas coisas meio que começaram nos anos 80, é claro, começaram antes, mas nos anos 80 que foi essa explosão que popularizou muita coisa, sabe, então foi uma época que os Estados Unidos economicamente, assim, explodiu, no bom sentido, sabe. Então, é uma época que muita gente sente saudades. Inclusive, quem não é dos anos 80 acaba sendo saudosista dos anos 80, não sei como. Não, mas tu vê muito, assim, gente nova, assim, mesmo, bem mais nova do que a gente, que não viveu os anos 80, mas eles admiram os anos 80, assim como a gente. Eu queria ter vivido nos anos 80 com um pouquinho mais de idade, porque eu sou de 79. Então, a maior parte dos anos 80 eu era
pequeno, garoto, né? Eu gostaria que fosse que eu gostaria de ter nascido assim uns 75, porque daí os anos 80 para mim eu seria um pouquinho mais eu digo que eu poderia ter aproveitado um pouquinho melhor as coisas boas nos anos 80. E o que você fazia no Brasil antes de vir para os Estados Unidos? Eu, assim, sempre trabalhei com tecnologia, com informática, e, assim, bem nos últimos, sempre trabalhei, assim, os últimos 10 anos, eu acho, eu trabalhei sempre em empresas de software, como sendo, tipo, analista de sistemas e de suporte de sistemas. E daí, os últimos anos, eu trabalhava com um sócio, e a gente tinha uma empresa que a gente administrava sistemas também de telefonia. Essa que era meu forte nos últimos anos no Brasil. E foi isso mais ou menos que me trouxe para os Estados Unidos, que daí eu não vim assim, como muita gente, a trabalho para os Estados Unidos, mas eu já trabalhava antes de mudar. Eu já trabalhava para os Estados Unidos, para empresas daqui. E então, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu conheci o Patrick antes de mudar. Eu estou tentando comprimir a história, porque é uma história longa, né? Mas assim, o Patrick é o meu esposo, né? A gente casou aqui em 2016 e ele é americano. E a gente se conheceu em 2014 e nesse tempo de 2014 a 2016 a gente ficou viajando bastante. Eu vim aqui para os Estados Unidos, ele ia para o Brasil, então a gente ficou nesses 2 anos assim meio que à distância, né? E então até que chegou um ponto que a gente falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar para os Estados Unidos, mais fácil do que visto de trabalho, mesmo estando trabalhando nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, seria mais fácil simplesmente vir para cá, mudar para cá, e a gente casar aqui, porque daí o sistema de imigração seria muito mais rápido e mais barato do que por trabalho, sabe? Então foi o que eu fiz, eu mudei para cá, a gente casou, aí toda aquela coisa, green card e tudo mais, e daí eu simplesmente continuei a minha carreira de tecnologia aqui, né? Mudei de emprego várias vezes desde quando eu cheguei aqui, sempre buscando algo melhor, assim. Quando a gente muda para os Estados Unidos, que nem eu fiz, que é trabalhando para uma empresa e depois indo para outras empresas, é que você não tem muito... as empresas não te conhecem muito bem. E aqui, muito disso, muito na questão de tecnologia, funciona com quem indica. E eu acho que muitas áreas também são assim, sabe? Mas, assim, então... Como eu era uma pessoa nova aqui, mesmo trabalhando para uma empresa, eu só tinha uma pessoa para falar sobre o meu trabalho. Diploma, tenho a especialização no Brasil, tinha várias coisas assim, mas como são universidades no Brasil, tu mostra o diploma, tudo mais, mas não é assim um diploma daqui, né? Então, o background que eles fazem, né, esse background check, que é para eles analisam todo o meu histórico como pessoa, né, histórico criminal, financeiro, trabalho, tudo mais. Então eu não tenho um histórico grande aqui. Então isso foi um pouco complicado no início, sabe? Então meus primeiros empregos aqui, mesmo depois que eu parei de trabalhar para a empresa que eu trabalhava antes, aqui dos Estados Unidos, meus primeiros empregos foram assim sempre bem mais baixos do que eu imaginava, assim, em questão assim de cargos e tudo mais. Meus primeiros 2 empregos, eu diria, sabe? Até que eu pude reconstruir a minha vida aqui, reconstruir a minha... criar um histórico aqui, sabe? Então, até que aí eu comecei na empresa que eu tô trabalhando hoje, que eu já tô há quase 3 anos e meio nessa empresa, só que quando eu entrei nessa empresa, eu já tinha um histórico grande aqui, então foi bem mais fácil de conseguir um cargo nessa empresa, e mesmo dentro dessa empresa, eu subi de cargo umas 2 vezes já, então, assim... hoje em dia eu posso dizer que eu sou um profissional aqui e que eu tenho um bom histórico, muita gente me conhece, várias empresas me conhecem, então isso ajuda bastante, né? Então hoje eu posso dizer que eu estou bem enraizado aqui já. Você está ultrapassando a barreira de 480 vídeos no ar, 7 anos. Você esperava que ia chegar
tão longe com esses vídeos e com a mesma motivação? Não. Eu não sei. Na verdade, eu nunca pensei muito no futuro com relação ao YouTube. Foi meio que orgânico, assim. Eu já passei 500 vídeos porque eu coloco a numeração nos meus vlogs, né? E o vlog agora tá em 480, se não me engano, o último vlog. Só que antes dos vlogs eu comecei fazendo aqueles vídeos normais, assim, que muita gente conhecia, já que é coisas sobre os Estados Unidos, sabe? Das minhas primeiras viagens para cá, eu gravava, fui em tal lugar, fui no supermercado, sabe? Eu fazia, assim, vídeos pontuais, assim, sobre assuntos pontuais, assim. E aí depois, quando... foi um grande divisor de águas no meu canal, foi quando eu conheci o canal do Casey Neistat. Muita gente conhece esse cara. Ele foi o cara que inventou o formato de vlog que todo mundo faz hoje em dia. Ele foi o cara, ele que inventou esse tipo. Então, quando eu conheci o canal dele, eu fiquei assim, completamente encantado, assim, com a forma como ele fazia os vídeos, sabe? E daí eu pensei, nossa, isso é perfeito, é da forma como eu quero fazer, sabe? Então, quando eu mudei aqui, quando eu comecei os planos para mudar aqui para os Estados Unidos de vez, aí eu pensei, não, então agora vamos dar um reset no canal, eu vou começar a numerar os vídeos e começar a fazer vlogs diários, que nem o Casey Neistat estava fazendo na época, sabe? Então foi isso. Eu comecei os vlogs, comecei a numerar eles, que hoje está em 480, baseado no Casey Neistat, nos vlogs que ele tinha. Hoje em dia ele meio que parou de fazer vlog, mas assim, ele é um dos maiores nomes da internet em vlogs. O Fred estava lá, no vlog número 2. Sim, tava em vários vlogs. Eu uso os meus vídeos hoje como para matar a saudade do Fred, né? A gente volta e meia assiste os vídeos para lembrar dele, dá um aperto no coração. O Fred, eu peguei ele, adotei ele, né, quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos, eu não sei completamente ao certo se era 3 anos ou não, que era um amigo meu que trabalhava na mesma empresa que eu lá no Brasil, e ele uma história lá, ele tinha se separado da esposa, eles iam mudar para apartamento e tudo mais, e daí ele falou, eu tô com o meu cachorro, eu não posso levar ele pro apartamento, é um cachorro grande e tal, e na época eu tava querendo um cachorro, foi bem assim, eu queria um cachorro, eu tava morando numa casa sozinho, eu pensei, não, eu tenho que ter um cachorro, né, cachorro é bom, dá aquela segurança, aquela coisa que a gente sabe, né, faz barulho e tal. Aí quando eu vi o Fred, assim, quando ele me mostrou a foto do Fred, eu falei, nossa, esse cachorro é lindo. O Fred, ele tinha uma cara mais de pitbull do que depois, sabe? Depois ele ficou meio que com cara de labrador, mas ele é uma mistura de labrador com pitbull. E quando ele me mandou a foto, eu fiquei encantado com o Fred, achei lindo. Aí eu fui conhecer ele pessoalmente e foi amor à primeira vista. Assim, eu falei, não, eu quero esse cachorro, por favor, doa ele pra mim. E aí, isso foi há vários anos atrás, assim, muitos anos. Então, porque o Fred agora já estava com, eu acho que uns 12 anos, eu estava 9 anos com o Fred. Então, aí quando eu começou meus planos para mudar para os Estados Unidos, eu assim, nunca cogitei em não trazer o Fred, assim, eu não me via me desfazendo do Fred, assim, sabe? O Fred para mim, era minha família, né? Então, aí comecei. O bom é que eu peguei aquela época que ainda o dólar não estava tão caro, acho que estava em torno de $2 e pouquinho. Então, assim, trazer o Fred para cá foi acessível, porque foi bem carinho também. Se não me engano, na época eu gastei uns $7 mil para trazer o Fred, contando com tudo, assim, sabe? Com despachante, com aquele Canon, né, que tem que colocar ele, com passagem aérea e tudo mais. R$7 mil, eu acho que eu gastei na época. Hoje em dia, nossa, não consigo nem imaginar quanto custaria, porque a maioria das coisas que eu paguei na época era tipo em dólar, né, convertido. Algumas coisas eram em dólar, algumas eram em reais. Então eu acho que hoje seria bem mais pesado trazer ele para cá. Como que foi acostumar sua família e seus novos amigos a ter um cara sempre com uma câmera na mão, na hora do almoço, na hora do lazer, na hora de tudo? Como que foi isso daí? Eu acho que eu enfiei goela abaixo, né? Eu não sei se eu não sei. Algumas pessoas acostumaram, algumas pessoas. Com o tempo, tu acaba tendo aquele feeling
de saber quem que gosta, quem que atura e quem que realmente não gosta, sabe? Às vezes eu sei certinho, assim, quando alguém não gosta, então eu, tipo, nem filmo, sabe? Ou às vezes quando eu filmo, eu evito completamente, eu peguei essa técnica que eu tenho, eu consigo eliminar a pessoa na hora que eu tô filmando, sabe? Então, tipo, depois na hora de editar é bem mais fácil, sabe? Então, tipo, eu não incluo quem eu sei que não gosta. E quem é meio assim, eu deixo, às vezes, rapidamente passa ou não. E quem eu sei que gosta, né? E assim, é difícil, às vezes, entender quem gosta e quem não gosta. Algumas pessoas não... Elas parecem tímidas, mas elas gostam de aparecer no vídeo porque elas gostam de ver depois e, né, participar da história, né? E... né, tipo, aqui os meus amigos, alguns eu sei que não gostam, então eu nem coloco. Tipo, quem assiste o vlog acha assim, mas o Fernando só tem esses amigos aqui. Não, tenho muito mais amigos, mas eu não quero invadir a privacidade deles, entendeu? Sabe? Então só os que realmente gostam aparecem. Pô, Fernando, eu perdi um drone no meu primeiro voo. E eu sei que você perdeu um drone também, né? Sim. Aquele era o meu segundo drone. Eu comecei aqui... hoje a questão de drone, eu acho que deu uma parada no YouTube, eu acho, assim, é uma parada que eu digo assim em vlogs, sabe? No início era tipo, era receita de bolo, né? Vai fazer vlog, tem que ter um drone, sabe? Então eu entrei nessa história e logo no início, quando eu cheguei aqui, eu comprei um drone, tipo aqueles da DJI, né? Aquele grande, mas era da Autel Robotics, que é feito aqui, feito não, ele é desenhado aqui em Washington, pertinho daqui, ó, de onde eu tô. E aí eu comprei um daquele, laranjado, lindo, grandão, assim e tal. E só que toda vez, e como eu tava ainda naquele processo de visto e tudo mais, tu sempre tem um medo diferente, assim, vivendo aqui nos Estados Unidos. Sabe, quando tu não tá completamente instalado, quando tu é novo, tu é um estrangeiro, né? Tu é tu é um estranho aqui. Então eu tinha muito medo de voar ele, sabe? Porque como ele era grande, muita gente chamava muita atenção, muita gente olhava, tinha gente que já vinha... encher o saco, né, por causa que não gosta, ou tinha gente que era curioso e tal. Eu já tive casos, assim, de eu voar sobre um terreno e vir um segurança e querer pedir minha identidade e tudo mais, e, sabe, essas coisas começaram a me deixar muito estressado, assim, me deixava estressado pensar em voar aquele drone, porque era muito grande. Aí eu vendi aquele drone e comprei um pequeno, aquele da Parrot, o Bebop 2, né, Bebop 2, e daí, aquele era bem mais prático, pequenininho, eu podia voar mais, assim, discretamente, sabe? Eu voei ele na árvore, quer dizer, eu tava voando aqui na cidade mesmo, em Scapuz, eu tava voando, indo lateral, assim, a estrada, né, que corta a cidade, e beleza. Só que, por algum motivo, como é na cidade, aquele drone, ele funciona com Wi-Fi, não com sinal, não com link direto, sabe? Não usa um protocolo específico entre o drone e o controle, ele usa Wi-Fi mesmo, né? E isso é um sinal muito fraco e sofre muita interferência dos Wi-Fi das casas, dos comércios e tudo mais. Então, em cidade, ele tem uma distância bem reduzida, assim, de controle. Aí, quando eu cheguei num ponto lá, eu perdi o controle dele, né? Ficou branco no meu, né, no meu controle. Aí eu pensei, o drone vai voltar, né? Ele tem aquele return to home. Beleza, o drone começou a voltar. Só que como eu tinha feito uma curva, eu fui atrás de umas árvores. E aqui tem umas árvores muito altas, de tipo uns 100 pés. Isso dá o quê? Dá uns 30 metros de altura, 25 metros de altura. Isso é coisa pra caramba, são árvores bem altas. E ele parou na árvore lá. E tem vídeo até no canal, tu deve ter assistido aquele vídeo bem antigo. Eu fui nos bombeiros, pedi para eles virem com uma escada. Os bombeiros daqui da cidade tiraram um caminhão da garagem, foram lá para para tentar pegar o drone, só que não achavam o drone, não conseguiam ver onde é que estava, assim. E eu tinha uma filmagem, a última filmagem que eu peguei do drone, que eu consegui fazer download debaixo da árvore, o drone ainda estava ligado lá em cima. Aí eu fiz download da imagem para ver onde é que ele estava, mas não dava para identificar em qual galho que ele estava e tal. Aí mas ninguém achou. Eu coloquei no Facebook para tentar achar pessoas que pudessem subir na árvore, né? Porque aqui tem muito lenhador, muita gente aqui perto que poderia subir. Um cara tentou subir, mas daí ele chegou na metade, ele resolveu descer porque achou muito perigoso.
Então, aí eu peguei e desisti. Pensei, perdi o drone. Só que não era um drone caro, sabe? Então, como eu tinha já o controle, aquele óculos e tal, eu tinha que só comprar o drone. Só que daí eu mandei um e-mail para Parrot, para o fabricante, dizendo que, pô, esse drone tem um problema. Quando ele faz o return to home, ele só sobe 20 metros de altura. Sabe? Isso eu acho um erro. Ele só sobe 20 metros e não dava para mudar isso. Aí eu mandei um e-mail para o fabricante e disse, olha, eu perdi meu drone porque ele não subiu o suficiente e pegou uma árvore, sabe? Eles me mandaram um drone. e eu tinha comprado um drone já para repor aquele ali, sabe? Então eu acabei vendendo um deles, porque daí seria o meu terceiro Bebop 3, né? O que eu perdi, o que eu comprei para repor ele e o que o fabricante me mandou. Aí eu peguei e vendi aquele ali e acabou pagando o que eu tinha comprado, sabe? E daí eu fiquei vários anos com aquele drone. Até que eu vendi ele no ano passado. Eu vendi ele no ano passado e daí comprei um mini daquele, o DJI Mini 2. Eu nem mostrei no canal que eu comprei e tal, mas os últimos vídeos que eu fiz foi com ele. Dá pra ver que a imagem é bem melhor do que os meus antigos. Então, eu era da mesma marca do que você perdeu, né? E o meu caso foi mais triste, porque eu fui para os Estados Unidos, comprei esse drone, dólar caro, né? E foi o produto mais valioso que eu trouxe para o Brasil, né? E cidade do interior, né? Quando eu fui soltar a primeira vez, aquele bando de gente querendo ver eu soltar. Aí eu fui numa área rural da cidade, eu tinha comprado só o drone, então era com o celular. Aí o que eu fiz? Eu entrei no menu e eu falei, eu vou fazer a programação de voo. Então ele vai aqui no tanque, faz uma volta, faz um triângulo e volta aqui no lugar. E se perder o sinal, tem o return to home. Ótimo. Apertei, go. Subiu, foi, não virou, continuou indo. Sério? Nossa. Perdi meu drone, cara. E era um monte de plantação de milho, de cana. Que tristeza que foi isso. Tu sabe que eu nunca usei aquele plano de rota do drone. Nunca usei. Só assim brinquei de olhar, assim, ver o tempo que daria, mas eu nunca usei a função. Você fez ótimos e grandes amigos aí na sua cidade, né? E o Chris é um desses grandes amigos. E a relação que eu vejo entre você, o Patrick, ele é mais como um irmão do que um amigo, né? Sim. Nossa, começou já tem uns 4 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei... Quando eu comecei a frequentar uma pista de Autorama que tem aqui, que fica... É tipo um clube, assim, que tem uns caras que fazem corrida. Eu já mostrei em alguns vídeos no canal até essa pista. Então, e ele era um dos corredores lá da pista, sabe? Então, eu tenho amizade com outros desses caras que vão correr lá e tal, mas assim, nenhum virou assim, aquela amizade fora das pistas lá, né? Então, eu continuo indo nas pistas, até acho que faz mais de 2 meses que eu não vou, até tenho que ir. Acontece a cada 15 dias corrida lá. E o Chris estava lá também. O Chris não tem ido mais, ele parou de correr. E aí ele virou meu amigo, grande amigo, assim. Aí a gente começou a fazer coisas juntos e tal, aí ele começou a frequentar aqui em casa e virou grande amigo do Patrick também, então agora a gente é, assim, como se fosse uma família aqui, a gente tá sempre junto. E tem os nossos outros amigos aqui também, né? Tem o Larry e o Fábio, que eles moram aqui na cidade eu diria que a 2 quilômetros aqui de casa, mais ou menos. Eles têm uma situação bem parecida comigo e com o Patrick. O Larry é americano, o Fábio é italiano, e o Fábio veio da Itália 1 mês antes de mim. Assim, quando eu mudei para cá, ele mudou 1 mês antes, sabe? Então a gente tem uma história muito parecida. Tanto que a gente tá para fazer a cidadania. Eu já podia ter feito alguns anos atrás, não fiz ainda por preguiça, né? Tem que fazer aquele teste e tal para virar cidadão. E o Fábio também tá nessa também. Ele também, por preguiça, acabou não fazendo. Então a gente tem que meio que vamos entrar junto, fazer o teste junto e se graduar americano junto, provavelmente. Tem o Kevin e o Dave também, que eles moram a
3 quadras daqui, e eles estão, essa é a nossa patota, assim, sabe? São nós 7, a gente faz praticamente quase toda sexta-feira a gente tem um happy hour aqui em casa. Virou, assim, tradição. Toda sexta-feira. A gente não teve semana passada que a gente viajou, ou às vezes quando alguém não tá bem, tipo, o Patrick pegou Covid há um mês atrás, então a gente ficou um mês sem fazer happy hour, sabe? Mas tá tudo bem agora, a gente vai ter agora, amanhã vamos ter happy hour. Você já voltou pro Brasil quantas vezes? O problema foi Covid, né, que eu não voltei por um ano. Acho que quase todo ano eu fui. Eu fui em 2021, foi a última vez. Esse ano eu não fui ainda por causa do que aconteceu com o Patrick. Então, tipo, eu não fui em 2020 por causa do Covid, que eu ia ir, eu ia trazer minha mãe até pra cá pra ficar alguns meses aqui, em 2020, só que daí eu cancelei tudo, né, por causa da Covid, e daí chegou 2021, ainda existia Covid, ainda existe, né, mas assim, já estava um pouco mais fraco, assim, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, porque a questão da vacina e tudo mais começou muito antes. Então, aí eu peguei e voltei para o Brasil, passei um mês lá em 2021, né, e daí logo aconteceu o problema com o Patrick aqui, né, problema de coração dele e tal. Aí desde 2021, eu não programei mais voltar para o Brasil até que a gente esteja bem estável, assim, que eu possa sair e não me preocupar. Então, vamos ver. Talvez 2023 eu vá de novo. Teve uma vez que você teve fãs lá, né, te esperando para bater papo, para te conhecer? Sim, a gente fez vários encontros em Florianópolis, em Balneário, em Joinville, e tinha até uma família, a família Ximenes, eles me seguem até hoje e tal. Eles vieram no aeroporto lá em Guarulhos para me encontrar saindo do avião. Isso foi, assim, incrível. E essa xícara aqui, ó, eles fizeram para mim. Me deram 2 xícaras lá, foi um presente deles quando eles me buscaram no aeroporto. Não, guardo sempre, uso sempre essas xícaras, sempre lembro deles. Foi incrível. Você acha que você conseguiria se adaptar ao Brasil de novo? Então, eu sinto muita saudade do Brasil, de muitas coisas, assim, aquelas coisas que a gente viveu, que a gente cresceu vivendo aquilo e que não existem aqui, sabe? Tipo, coisas bem bobinhas, assim. Por exemplo, a gente sempre... Cheiro de pão fresquinho na padaria, final de tarde, sabe? Isso não existe aqui. Aqui tu só compra pão praticamente no supermercado e mal sente cheiro quando chega perto da padaria, sabe? Aquelas coisinhas assim bobas, sabe? Mas assim, de um monte de outras coisinhas, assim, sabe? Morro de saudade dos buffets, aquilo do Brasil, que praticamente não existe, principalmente nessa área aqui dos Estados Unidos, talvez na Flórida, onde tem muito brasileiro, mas aqui não existe. E americano não gosta de buffet, de modo geral, por isso que não existe buffet aqui. Eles acham anti-higiênico. Eu não concordo, porque da forma como o brasileiro faz buffet é extremamente higiênico. Inclusive, eu acho que cozinhas de restaurante e restaurante em geral, no Brasil, eles são mais higiênicos do que aqui dos Estados Unidos. E eu acho engraçado, eu me divirto quando eu falo para os americanos aqui que restaurante e cozinha no Brasil tem muito mais regras e normas de higiene do que daqui. Eles ficam assim... Porque americano, toda vez que ouve que alguma coisa é melhor do que eles ficam assim... Não indignado, mas eles ficam assim surpresos, sabe? Como o Brasil, país de terceiro mundo, é mais limpo do que aqui? Não pode, sabe? Porque americano sempre acha que tudo aqui é melhor do que no mundo inteiro. A única região do mundo que americano... como é que fala, assim, admira é a Europa. É tão engraçado, sabe? Tudo da Europa a Europa, na Europa se faz isso. O americano só tem olho para a Europa. Você tem ideia que com esse trabalho que você fez nos últimos 7 anos, vamos falar do ponto de vista sociológico e antropológico. Eu nunca vi um material que mostrava de uma maneira tão sincera e realista
a vida de uma família americana após anos 2000. Você tem ciência disso? Às vezes eu tento ter ciência disso, principalmente quando eu vejo comentários que me mostram isso, assim, sabe? Muita gente... O próprio Pat, que conta pra todo mundo que ele fica de cara quando ele vê comentários assim, ou então pessoas que escrevem para ele diretamente, dizendo que eles assistem o nosso canal como uma novela, que a família se reúne na sala para ver na TV grande a nossa vida, assim, sabe? O Pat que fica assim chocado com isso. Ele fala: nossa, o que tem de tão especial, né? O que a gente faz de... E eu não sei dizer, assim, se tem algo de especial ou não. Eu só sei que eu coloco muito... quando eu tô editando, eu coloco o meu coração ali naquela edição, sabe? Eu tento não mascarar ou não maquiar a nossa vida, mas assim, eu tento fazer de uma forma que eu vou gostar de assistir depois, sabe? Porque tudo assim, uma coisa é tu fazer um negócio, fazer uma ação sem música. Aí tu coloca uma música em cima, aquela ação tem um sentimento diferente, sabe? Então, todas as músicas que eu coloco, tudo que eu coloco é sempre, de alguma forma, eu acho que se encaixa com aquela cena para passar, assim, o que eu tô sentindo e o que eu quero que as pessoas sintam quando eu tava fazendo tal coisa, sabe? Então, eu acho que dessa forma que a gente acaba ficando... se tornando interessante para alguém assistir, sabe? E assim, a nossa vida é meio intensa, assim, sabe? A gente não viaja o mundo, não faz muita coisa, mas assim, a gente é sempre intenso, assim, nas nossas ações aqui. A gente tá sempre fazendo alguma coisa, sempre, sabe? Então acho que isso acaba mexendo com as pessoas. E assim, a gente faz... a gente não é uma vida simples, mas assim, a gente tenta não... A gente não cria intriga com ninguém, não tem drama. Claro que a nossa vida tem drama, é óbvio, a gente tem nossos problemas, mas assim, eu não acho que isso vale a pena ser passado, sabe? E eu sei que no YouTube muita gente só busca drama, só busca desgraça e tudo mais. Eu não acho que isso é um conteúdo interessante, sabe? É que nem as notícias, né? Tipo, notícia que dá Ibope é notícia de desgraça, né? E notícia boa não dá Ibope, mas assim, eu não tô interessado nisso. E eu sempre mantenho isso na minha mente, assim, o meu canal é para mostrar o que a gente gosta de mostrar, a nossa vida, e uma coisa gostosa de assistir, leve. Eu nunca entrei em pegadinha do YouTube para ganhar seguidor, ou essas regrinhas de fazer isso, fazer aquilo, sabe? Porque para tu crescer muito no YouTube, tu precisa seguir essas regras, assim, e eu odeio fazer isso, sabe? Então, tipo, os meus vídeos são do jeito que são porque eu quero, não porque o YouTube quer. E o pessoal que segue vocês desde o começo cria-se uma afinidade com os personagens, né? Você, o Patrick, o Chris, a mãe do Patrick, Uhum. E quando você consegue encontrar uma dessas pessoas, a pessoa acha que vocês são da família. Só que não é o que Sim. acontece da parte de vocês. Já teve alguma coisa parecida com isso? Como que foi? Muito. Não, o pessoal escreve e é engraçado porque às vezes quando eu encontro alguma pessoa na rua, assim, um seguidor na rua, e eles conversam com a gente como se a gente se conhecesse há muito tempo, mas eu não conheço a pessoa. Só que eu acho que eu já meio que acostumei com isso, assim, não porque eu encontro muita gente na rua, mas pelas mensagens que eu recebo e tudo mais. E como eu falo bastante, tu deve estar percebendo, assim, eu sou eu sou tagarela aqui, nossa, então eu acabo conversando com a pessoa como se eu também conhecesse a pessoa, apesar de eu não conhecer nada sobre aquela pessoa, sabe? E vários seguidores meus, assim, que às vezes encaixa, assim, não é todo mundo que acontece, mas, assim, eu tenho vários seguidores que começaram como seguidores e hoje a gente tá no WhatsApp, a gente conversa direto, assim, como se fossem amigos que a gente se conhecesse sempre, assim, sabe? Então, o YouTube, o canal, tem sido, às vezes, uma forma de eu ter conhecido outras pessoas, sabe? Então, tem várias pessoas que eu mantenho contato, assim,
direto, assim, frequente, como amigo próximo, assim, que foi através do YouTube, né? Até agora, quando eu estive na Califórnia, né, quando eu precisei morar lá alguns tempos, então o Pedro e a Mariana, que são, eles me seguiam no canal, eles me encontraram aqui em Oregon. Tem um vídeo no meu canal que eu encontro eles lá na Multnomah Falls, que é uma cachoeira que tem aqui perto de Portland, e foi eles que me acharam, assim, sabe? Eles falaram, Fernando, eu não acredito. Daí eu peguei, comecei a conversar com eles, a gente trocou o telefone, e desde então a gente ficou conversando, viramos amigo e tudo mais. E agora, quando teve esse problema da Califórnia, eu fiquei na casa deles alguns dias e tal, a gente se encontrava direto para jantar, né? E a gente virou amigo próximo, assim, bem, bem próximo. Então, até hoje a gente se fala e sempre tentando se encontrar de novo, e é isso. É muito legal. Mas teve algum caso, por exemplo, com o Chris, que não estava acostumado com a situação e de repente chegou alguém como se fosse o melhor amigo dele? Mas não. Assim, muita gente manda mensagem pro Chris e pro Patrick, assim. O problema é que eles não falam português, então, assim, algumas pessoas mandam mensagem em inglês para eles e tal, existe alguma troca de conversa, às vezes tem gente que manda mensagem pro Patrick, que eles discutem sobre política e tal, e o Chris, ele não responde muito, o Chris, ele usa muito a internet, mas ele só consome, ele não interage muito com a internet, então, mas garanto que ele recebe muita mensagem também, mas, assim, eu acho que a maior barreira com eles é a questão da língua, né? Assim, muita gente que encontra ele, às vezes, quer conversar, mas às vezes acaba não podendo por causa da língua. E o Chris o Patrick ainda entende um pouquinho de português, mas o Chris, nada. O Chris, ele é bem difícil com o idioma. Vamos falar de um assunto, assim, bem, bem delicado, que eu achei que você, o Chris, encararam com muito otimismo, né? Que foi esse problema de saúde do Patrick. Como que foi para você esse período e como que ele está hoje? A nossa história, assim, teve vários assim, altos e baixos com relação à saúde dele. Porque, assim, quando eu conheci ele, há 8, 9 anos atrás, ele, assim, sempre foi muito saudável, né? Ele era gordinho e tal, mas muito saudável. E, tanto quando eu mudei para cá, ele era muito saudável e tudo mais, e tal. Só que 1 ano e pouco depois que eu mudei para cá, ele teve o primeiro problema de coração dele, que eles colocaram um marca-passo nele e ele quase morreu na operação para colocar o marca-passo. Na verdade, o coração dele parou por 60 segundos, eles tiveram que reanimar ele. Aquilo ali, assim, meu mundo caiu, assim. E é um negócio que eu nunca mostrei para ninguém, eu nunca falei, eu nunca abri isso no canal. Eu pensei, é o tipo de negatividade que eu não preciso, sabe? Então eu nunca abri isso. Eu só abri agora quando aconteceu o problema na Califórnia, porque daí não teria como eu simplesmente esconder essas coisas, sabe? Não que eu queira esconder coisas da nossa vida, mas sabe, existe um limite da nossa privacidade. Então, aquela época foi terrível, assim, meu mundo caiu, assim, eu lembro até hoje, quando eu estava no hospital esperando a ligação do médico me ligar da cirurgia, e ele me ligou e falou que o coração dele tinha parado, eu me arrepiei inteiro, foi aquela coisa tipo, sabe cena de filme, assim, que a câmera, assim, meio que dá aquele zoom, assim, a pessoa fica parada, foi um negócio parecido, assim, sabe, a mãe do Patrick me ligando, falando que queria estar aqui comigo, e eu tava meio que sozinho aqui, aí um dos nossos amigos veio, ficou comigo no hospital também, então aquilo foi demais, assim, foi um terror, assim, porque eu pensei, meu Deus, eu acabei de mudar pra cá, eu não posso ficar viúvo, sabe, a minha vida ia desabar, assim, de uma forma, de todas as formas, assim, sabe, então, mas daí depois as coisas melhoraram e tal, ele ficou muito bem durante vários anos, até que aconteceu de começar a piorar no ano passado, né, que daí também foi muito forte, assim, só que eu já estava com como é que eu posso dizer, uma base, uma estrutura de vida aqui, que me dava muito mais apoio, sabe, podendo trabalhar remoto, então eu podia
estar com ele no hospital e podia, sabe, eu tinha essa liberdade, tinha o Chris, tem nossos outros amigos e tudo mais, então teve o peso de ver o Patrick ruim de novo, né, de surgir a ideia de, meu Deus, um transplante de coração, que é isso? Não é um negócio simples, né, mas assim, ao mesmo tempo, eu já estava me sentindo muito mais forte para encarar isso, sabe, e mesmo assim, depois de ter vivido junto, né, todo esse tempo que a gente passou, então é isso, Não sei se você vai querer falar sobre isso, mas é uma curiosidade. E os custos de hospitais? Porque isso assusta muito o americano. Como que foi no caso de vocês? Sim, eu acho sim. Aqui funciona assim, a gente não existe o SUS, né? Mas existe. Isso é uma longa conversa também, mas assim, sendo bem mais rápido, assim. Não existe o SUS, mas existe planos de saúde pagos pelo governo se você ou não tem condição financeira ou se tem mais de 65 anos de idade. Então você consegue ter esse tipo SUS do governo, né? Agora, se você tem um emprego ganhando relativamente ok, ou é mais novo de 65 anos, não existe nada. Então você tem que ter um plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, sabe-se lá o que acontece. Assim, tua vida financeira vai ser um inferno a tua vida inteira. Eles não vão te negar tratamento, mas assim, tu não vai conseguir. Tu vai ter vai ter que pagar o hospital pro resto da tua vida, porque os valores são astronômicos. E se não pagar, tu nunca vai conseguir nada financeiramente, não vai poder ter crédito em nenhum lugar e tudo mais. Então, tô sendo bem, assim, simples na resposta, tá? Porque essa é bem mais complexo do que isso. Agora, no nosso caso, a gente tem um bom plano de saúde, também tem uma história meio que para chegar nisso, que é o seguinte, o Patrick, há 2 anos atrás, o Patrick, a empresa dele, quando começou a Covid, a empresa dele demitiu todo mundo, sabe? E ele foi uma das pessoas que demitiram porque a receita da empresa dele caiu para zero, porque eles trabalhavam com venda de ticket, era uma empresa de software de venda de ticket para eventos de teatro. E então eles não tinham nada de renda, sabe? Caiu, assim, zerou. Então eles demitiram todo mundo. E naquela época, a gente usava o plano de saúde da empresa dele, sabe? Eu era dependente do Patrick. Porque as empresas que eu trabalhava antes, eu era contratado e o plano de saúde não era... era muito caro, ia tirar muito do meu salário para pagar um plano de saúde. Por ser contratado, não era... assim... então a gente optou por não usar meu plano de saúde, eu era dependente dele. Só que ele foi demitido, e bem na mesma semana, olha só o que aconteceu, na mesma semana que ele foi demitido, a minha empresa, isso era durante o Covid, eu não estava esperando isso, a minha empresa resolveu me contratar, quando eu falo contratado é terceirizado, tá? É que aqui a gente só usa contratado, a gente não usa o termo terceirizado. Então eu era terceirizado. Na semana que a empresa demitiu ele, a empresa que eu trabalhava terceirizado, me contratou como funcionário. Aí eu ia ter todos os benefícios de ser funcionário. Então, benefícios que eu digo é plano de saúde, seguro de saúde, não trabalhar mais por valor por hora, mas salário anual. Então, assim, um monte de benefícios. Então, a gente pegou o plano de saúde da minha empresa, que é um plano de saúde muito bom. Quando eu digo muito bom, é coisas que a gente está acostumado no Brasil, né? Aquele copay, né? Que tu paga um pouco, né? Vai fazer uma consulta, o plano de saúde paga tanto e tu tem que participar com uma participação, né? Participar com um pouquinho. E também tem um limite para o quanto você pode pagar do teu bolso. Então, esse nosso plano, por exemplo, a gente tem que gastar, agora que as despesas dele hospitalares são praticamente para sempre, né? Ele vai sempre ter muita despesa hospitalar agora, mesmo de manutenção. Então a gente paga por ano $4.500 de coparticipação e para ali. Então a gente não paga mais do que $4.500. Fora o que é descontado no meu salário, que tipo é descontado por mês para mim e para o Patrick, é descontado uns $500 por mês, e a minha empresa paga mais $500 em cima
$500. Então, pra gente, pra eu e ele ter um plano de saúde bom, assim, custa $1.000 por mês, sabe? Então é isso. Então essas são praticamente as despesas que a gente tem. Todo o resto é coberto por plano de saúde. Inclusive, remédio. Isso é um negócio que eu acho muito legal que aqui nos Estados Unidos tem, que no Brasil não existe, que é o plano de saúde cobrir os remédios. Né? No Brasil se gasta uma fortuna de remédio em cima do plano de saúde, né? Vamos falar de cultura nerd, finalmente? Vamos, finalmente. Nossa! O que você gostava de colecionar quando você morava no Brasil e era moleque? Eu sempre colecionei muita coisa. Eu não sou daquele cara que chegou aqui nos Estados Unidos e daí começou a colecionar aqui porque é muito fácil. Porque é muito fácil comprar aqui. Mas assim, desde criança eu sempre tive He-Man. Pra tu ver que o meu vício não começou aqui de He-Man. Então, quando eu era criança, eu tinha He-Man, esqueleto, a nave do He-Man, castelo, tinha tudo, assim, sabe? Tudo não. Alguns, assim, não tinha coleção completa. Mas, assim, eu era criança, eu não colecionava nada, né? Eu tinha o que meus pais me davam. Então, eu diria que a gente era, assim, de classe média baixa, que eu ganhava bons brinquedos no Natal, fora isso, não muito. Então, eu tive alguns comandos em ação, eu adorava comandos em ação, e Lego também. Adorava Lego, mas os Legos que eu tinha era tudo ganho de primos ricos. E comandos em ação eu tinha vários bonequinhos, não muitos veículos, mas eu tinha um colega, um amigo que morava vizinho, assim, e a gente brincava muito de comandos em ação. Ele tinha muito veículo, acho que eles eram bem melhor de vida que a gente, porque ele tinha muito veículo de comandos em ação, eu ficava doido de ir na casa dele para brincar com aquilo. E que mais que eu brincava? De brinquedo mais ou menos era isso, assim, comandos em ação, que eu posso dizer assim, Lego e He-Man. E a Atari 2600? Sim, a gente começou com os temas, começamos. O meu pai comprou. Eu não lembro, eu queria falar com alguém que entende de videogame. Eu tenho uns amigos que entendem, eu até vou perguntar. Bom, tu me lembrou disso. A gente teve um videogame no Brasil que a gente teve que devolver. Eu não lembro por quê. Eu não sei se ele era pirata, alguma coisa assim. Mas assim, a gente começou tendo o Dactar, que era, acho que uma versão do Atari, né? E aí eu jogava muito, tinha o quê? 6, 7 anos? Acho que uns 8 anos. Eu jogava muito com a minha irmã. Minha irmã é 7 anos mais velha do que eu, então ela era sempre a boa nos jogos e eu só tentava ser um pouco como ela, assim, sabe? A gente jogou muito River Raid e todos esses jogos do Atari, assim. Então isso marcou muito minha infância. Você sabe que eu tenho uma história com o He-Man, né? No começo dos anos 80, eu tinha um amigo que se chamava Fernando também. E o pai dele era um veterinário muito famoso. E ele tinha ido para os Estados Unidos fazer um atendimento. E quando ele voltou, ele trouxe como brinquedo um bonequinho do He-Man. Queria lançar na TV brasileira 2 anos depois só. Nossa. Na hora que eu vi aquele boneco, aquela perfeição, não tinha nada no Brasil parecido com aquilo lá. Você pegava aqueles bonequinhos da Marvel, da Gulliver, nem pintado era. Aí chega um boneco daquela qualidade. Falei, mas o que é isso, meu Deus? E aí demorou uns 4 ou 5 anos para mim conseguir convencer meus pais a me dar o bonequinho do He-Man. O Castelo de Grayskull nem pensar, né? Até hoje eu não consegui comprar ele. E tu sabe que eu não. Tô falando agora assim, eu não lembro como é que foi, assim, se eu pedi ou não pra ter He-Man, pra ter comandos em ação. Eu não lembro disso. Eu lembro de ganhar eles. Eu lembro que num Natal. Eu tinha Star Wars também. Eu lembro num Natal eu ganhei tudo que eu tinha de Star Wars, que eu tenho até hoje ainda, que eu trouxe aqui pros Estados Unidos. Aquela X-Fighter, a navezinha, né? Acho que quase todos os personagens principais, assim. Foi tudo num Natal, ganhei todas as cartelas e tal. Só que eu não lembro de pedir aquilo. Eu acho que meus pais eram bons, assim, em perceber o que tava em alta na época, ou o que eu assistia de desenho, pra daí me dar de presente, assim. Eu não sei se você gostava de Star Wars.
porque Sim. eu sempre fui um fã absoluto da trilogia clássica, né? Eu cresci vendo esses filmes, e o meu sonho sempre foi poder um dia assistir uma pré-estreia em Hollywood, lá no Man, Chinese Theater. E aí o que aconteceu? Em 99, eu tinha acabado de me formar como jornalista, aí eu juntei um dinheiro e fui de intercâmbio para Alhambra, uma cidade do lado de Pasadena, lá na Califórnia, né? E eu cheguei um bom tempo antes da estreia do filme. E o último filme da trilogia foi O Retorno do Jedi. Então, de 83 até 99, tinha quase 2 décadas que as pessoas não viam um material de Star Wars no cinema. E o que eu senti, o que eu presenciei nessa época foi uma coisa muito forte, porque as rádios tocavam a música do Star Wars tema a cada 30 minutos. Eu nunca vi uma rádio tocar uma música orquestrada. Naquela época tinha centenas de jornais. Todos os jornais tinham uma coluna própria diária sobre Star Wars. Você ligava na TV, era a contagem regressiva, todo dia uma entrevista, alguma matéria sobre o tema. E 20 dias antes da estreia do filme, a Toys R Us, que saudade dessa loja, hein? Abriu à meia-noite para poder vender os brinquedos da Ameaça Fantasma. E eu tava lá. Nossa, é. E o que eu vi, nego entrando com um carrinho, ele não olhava o que era, pegava e jogava. Tá? A maioria, assim, pegava e jogava. Na época o dólar estava R$2 $1. Era tudo muito barato. E eu via naquilo lá, todo mundo falando de Star Wars, a TV falando, a rádio falando, o jornal falando, e aquelas filas gigantescas na frente dos teatros, que o pessoal acampava 20 dias antes para poder comprar o convite da pré-estreia. E o que aconteceu? Eu não consegui comprar o convite da pré-estreia em Hollywood no Teatro Chinês. Mesmo assim, eu estava lá à meia-noite. E na hora que eu cheguei e eu conversei com a moça da bilheteria, falei, olha, eu sou jornalista, acabei de me formar, vim cobrir realmente a estreia desse evento para uma revista lá do Brasil. Isso era verdade. Falou, tá aqui, ó, você pode entrar. Aí, então, estava eu lá dia 25 de maio, que é o meu aniversário, à meia-noite, vendo a estreia dentro do Teatro Chinês do Star Wars. Arrepiado do começo ao fim, foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Nossa. Você teve alguma coisa parecida com você? Não, até que tô falando do Ameaça Fantasma, nossa, eu lembro que quando tava para sair esse filme, não existia YouTube, eu lembro de conseguir os clips em .avi, né? Os vídeos no computador, e eu ficava assistindo direto, assim. Eu decorei todas as falas do trailer. Quando eu assisti o filme, eu repeti as falas que eu já conhecia no trailer, sabe? Em inglês. Mas eu não lembro, eu não tenho nenhuma experiência como... Eu lembro quando eu adorava ir no cinema de rua ainda, né? Que era não era em shopping, em Joinville, em Santa E você Catarina. frequentava a locadora de VHS? Ah, sim, eu adorava. A gente comprou meu pai comprou um videocassete de 2 cabeças, foi o nosso primeiro videocassete da CCE. E aí foi a primeira experiência. Essa locadora que a gente ia, eles, quando tu se associava na locadora, eles te davam uma bolsinha, como se fosse uma bolsinha térmica, assim, para colocar os VHS. Eu acho que cabia tipo uns 4 VHS dentro. E era a coisa, né, de ir buscar. Nossa, eu sinto muita nostalgia disso, assim. Eu sempre adorei locadora, tanto que eu insisti em sempre alugar filme, mesmo nos últimos anos de locadora, sabe? Agora em 2000 e... Não sei, a última locadora que tinha em Florianópolis, que eu morava em Florianópolis, se chamava Videoteca. Eu fui até os últimos dias que essa locadora ficou aberta, eu ainda alugava DVD lá. E até aí, né? Você foi até atrás da última Blockbuster? Fui na Blockbuster aqui em Bend, Oregon.
foi muito gostoso ter entrado lá. Fiz questão de comprar alguma coisa lá. Eles ainda funcionam como locadora. Tu pode se associar, te dão o cartãozinho e tal. Eu vou te mostrar 3 raridades aqui para você. Vamos ver se você curtia. The Last Starfighter. Tu sabe que eu nunca assisti esse filme? Meu Deus do céu. Os Garotos Perdidos, claro. Ótimo. E o Kiefer Sutherland. Ultra Seven. Nossa, não, isso é mais da tua época, eu acho. Década de 60. Eu não peguei, mas eu gostava de ver isso. Tu sabe que a Blockbuster hoje existe assim toda essa nostalgia dela, né, de ter existido e tal, as pessoas sentem saudade e tudo mais, mas quem teve locadora tem ódio mortal da Blockbuster, sabe? O Patrick estava me contando que ele trabalhou em locadora quando ele era mais novo. Não teve locadora, mas ele trabalhou em locadora. A Blockbuster, aonde ela ia, ela fazia de tudo para fechar todas as locadoras e tomar conta do mercado. Sabe? Por isso que a Blockbuster virou essa mega indústria, né, de locadora. Eles iam para algum lugar, para uma cidade, abriam uma locadora na quadra do lado, se não fosse na frente ou do lado de uma outra locadora que existia, trabalhavam no vermelho para alugar bem mais barato do que das outras locadoras, até eles conseguirem falir a locadora local que existia, e daí eles subiam os preços de novo, sabe? Eles tinham uma... Até não sei se eles abordam bem isso aí daquele documentário da Blockbuster, mas isso que eu tô falando é o Patrick explicando como é que funcionou mesmo na época que ele trabalhou em locadora. Então, tipo, muito dono de locadora, eles odeiam a Blockbuster, tem ódio mortal deles, porque, assim, eles destruíram todas as locadoras locais que existiam. Então, vamos lá. Cita 5 filmes que fizeram parte da sua vida. 5? Nossa, não me preparei para isso, mas vamos lá. A Coisa, The Thing, esse é um dos grandes filmes. Eu tenho tanto filme que fizeram parte da minha vida. Né? Do Carpenter. Do Carpenter, é. Tomates Verdes Fritos, um dos meus favoritos também. E.T., com certeza. Um Sonho Distante, Far and Away, com Tom Cruise e Nicole Kidman. Foi onde eles se conheceram, daí que eles começaram a se relacionar. Eu acho esse filme incrível. Aliens, pelo menos o primeiro e o segundo são os meus favoritos. Eu era apaixonado por Mary Poppins, Se Minha Cama Voasse, Fantástica Fábrica de Chocolate. Foram filmes assim que marcaram clássico, muito. Né? O clássico. Sim, o clássico. O novo, eu já era adulto e nunca gostei do novo, achei que foi horrível. E, Fernando, com toda essa experiência, com toda essa jornada que você fez nos últimos 7, 8 anos, você não acha ou você não pensa que seria uma hora legal para você escrever o seu livro? Olha, seria uma boa, sabe? Eu sou extremamente metódico e eu tenho sempre um método ou alguma instrução para fazer um monte de coisa, assim, quase tudo na minha vida eu tenho assim sempre um método para fazer e eu acabo sempre fazendo igual aquela mesma coisa. Claro que eu tô sempre aperfeiçoando ou mudando, mas assim, eu tenho um método. O Patrick e o Chris acham engraçado, assim, sabe? E daí eu sempre digo assim, isso vai estar no meu livro. Eles falam, mas quando é que tu vai começar a escrever esse livro? Sabe? Manual do Fernando, assim, sabe? Mas é uma boa ideia, não sei. Bem, Fernando, eu queria agradecer muito esse bate-papo, essa sua participação aqui no programa Primeiro Foco. Estamos começando esse novo canal, porque eu já tive 2 canais anteriores, o Fórmula Nerd, que mexia exclusivamente de cinema, só que eu queria ampliar um pouquinho mais o foco, poder entrevistar empreendedores, artistas, falar sobre ufologia, né, que eu gosto muito, e falar sobre exploradores. Então, queria agradecer esse tempo seu. Eu acho que as pessoas que não conhecem você vão começar a conhecer um pouquinho
E também peço para todo mundo acessar o seu canal. Fala o canal aí para a turma. Sim, eu tenho 2 canais, mas um ainda não tá muito, tá meio que em pausa. Eu tenho o meu canal principal, né, que é o Easy USA. Só procurar por Easy USA, tudo junto no YouTube, tu acha? Ou no Instagram, pode me procurar por canal Easy USA. E aí o outro canal, que é o No Age for Toys, né, não existe idade para brinquedos, que é onde eu meio que compartilho toda a minha coleção de brinquedos. Eu tenho muito brinquedo, assim, eu tenho a coleção, várias coleções do He-Man, uma das coleções completa, então eu tenho, assim, muito mais de 100 bonecos e de tudo. Tenho Thundercats, Caça-Fantasmas e muita coisa, carrinhos a controle remoto. Tenho muito carrinho, tenho tipo quase 50 carrinhos a controle remoto. Então, assim, é meio que fora do controle. Mas tudo bem organizado. Mas eu tô tentando passar tudo isso, assim, aos poucos. Eu preciso voltar com o meu canal No Age for Toys, preciso dar mais atenção para eles. E se você gostou desse bate-papo, né, Fernanda? Deixa o like, faz inscrição, não custa nada, né? Uhum. É. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Fernanda.